Ô irmão, bom dia, tudo bem? Ô irmão, eu quero dar um bom dia para os irmãos, né, em primeiro lugar. Queria também ler uns versículos da Bíblia com os irmãos aqui, né, porque muitos às vezes se preocupam, falam tanta igreja que tem por aí, qual que é a igreja que eu devo frequentar, né? Qual é a igreja certa? E muitos ficam aí, às vezes tem vontade de ir para a igreja e não sabe qual é a igreja certa. Tem tanta placa de igreja aí, a igreja daqui, a igreja dali, uma do lado da outra, uma perto da outra, inaugurando igreja e mais igreja. Aí eu quero dizer para os irmãos que placa da igreja não quer dizer nada, não muda a vida de ninguém. Porque tem muitos dentro da igreja fazendo as coisas que não agradam a Deus. Né? Então um prédio com nome de igreja, não quer dizer muita coisa não. Se a pessoa não quiser mudar, pode estar dentro da igreja, porque o principal mesmo é aqui fora, né? Eu quero ler um versículo aqui com os irmãos que está falando sobre isso, né? Está escrito aqui em Jeremias 7, 7:1. Está dizendo assim: o templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, dize, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Vou pular para o versículo 8 aqui, irmão. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveita. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultérios? Jurais falsamente? Queimais incenso a Baal? E andais após outros deuses que não vos conhecem? E depois vindes e pondes diante de mim? Nesta casa que se chama pelo meu nome, dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuares praticar tais abominações? Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então o povo estava fazendo as coisas de tudo quanto é jeito dentro da casa de Deus, e Deus está falando: será que essa casa se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos vossos olhos? E ele está dizendo que ele está vendo isso. Aí no versículo 16 ele está falando assim, para o profeta, ou para um pastor que esteja na igreja, ele está falando assim: ó, tu, por não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham as lenhas, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a tua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: eis a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as aves do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Então Deus está falando que é para aqueles que estão andando dentro das igrejas, de qualquer jeito. E não é assim, não adianta a gente ir qual é a igreja certa. Quem tem que andar certo é a gente, né? Um prédio não quer dizer nada. Um prédio que hoje é uma igreja, amanhã, se não tiver a igreja ali, ele pode ser uma funilaria de pintura, pode ser um boteco, pode ser qualquer coisa ali. Ali só é um prédio com a placa da igreja. Então Deus está falando aqui que o prédio não protege a nação iníqua. O templo, com o nome de templo, não protege. Não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja e andar de qualquer jeito. E Deus está falando assim no 16: por não intercedas por este povo, nem clamor, nem oração, porque eu não ouvirei, nem me importunes, né? Quer dizer, a pessoa quer andar de qualquer jeito, pelo fato de estar dentro da igreja, e acha que está tudo certo, já é um cristão, já está agradando a Deus, e a Bíblia está dizendo que não é de qualquer jeito, né? Aí a pessoa diz: mas eu sou batizada, eu sou dizimista,
Eu tenho cargo na igreja, eu tomo ceia. Não quer dizer nada, irmão. Se eu vou provar na Bíblia aqui que isso não quer dizer nada. Se você está dentro de uma igreja, se você é batizado, se você é dizimista, se você jejua, se você ora, se você tem cargo na igreja. Vamos ler aqui no versículo Atos 8, do 9 ao 23. Eu vou falar sobre as pessoas que foram batizadas e não agradaram a Deus. E outro que não foi batizado e agradou a Deus. Não quer dizer que a pessoa dá um mergulho numa água e dizer que está batizada, está na igreja, está batizada, não quer dizer que está agradando a Deus, não. Né? Vamos ver aqui no Atos 8, 9, né? Atos 8, 9. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui. Atos 8, versículo 9 está dizendo assim, ó. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, os quais todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam-se a ele, porque havia muito os iludia com a mágica. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, você vê, o próprio mágico que iludiu o povo, diz que ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e milagres que praticava. Então, quer dizer, ele recebeu a palavra, né? A Bíblia diz que ele abraçou a fé, se batizou e começou a andar com os discípulos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impores os apóstolos as mãos, eram recebido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Você vê como está o coração do homem, né? Ele abraçou a fé, se batizou. Quando viu que os apóstolos estavam pondo a mão nas pessoas recebendo o Espírito Santo, ele já falou, opa, vou ganhar dinheiro com isso. Já ofereceu dinheiro. Você vê, está na igreja, batizado, estava ouvindo a palavra, andando com os discípulos, mas olha no coração do homem onde estava, né? Quando ele viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele já quis ganhar dinheiro com isso. Aí vamos para o versículo 19. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre eu quem puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens partes nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, depois da tua iniquidade, e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração, pois veja que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Você vê? O homem era um mágico, iludia o povo via nele o poder de Deus, porque ele iludia o povo, né? Aí está dizendo que os apóstolos estavam evangelizando na cidade, ele ouviu a palavra, diz que ele recebeu aquela palavra e se batizou, né? Mas quando os apóstolos colocou a mão sobre as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Como ele não era convertido, só deu mergulho na água. Então quer dizer que você mergulhar a água e não tiver decidido a mudar de vida, não adianta nada. A pessoa está dentro da igreja sendo batizada, a gente prova que ele foi batizado. Ele ouviu a palavra, está andando com os discípulos. Mas olha o coração do homem. Estava se preocupado em ganhar dinheiro com aquela situação, com aquilo, né? Que ele viu. O homem estava, não quer dizer nada. Então, o batismo dele, ele estando ouvindo a palavra, ele estava ali por estar. É que nem muitas pessoas estão dentro da igreja. Chega na igreja, ouve a palavra, se batiza, anda até com os irmãos para cima e para baixo aí, e a Bíblia dizendo que isso não protege a nação, a iniquidade da pessoa. Não é pelo fato da pessoa estar na igreja ser batizada, né? Mas aí a pessoa também diz, mas eu oro, eu sou dizimista, né? Eu sou dizimista, eu oro, eu jejuo. Mas só que aqui, irmão, eu falei do batismo, né? Está dizendo que o Simão foi batizado, né?
Aí vamos ver um outro que não foi batizado, mas agradou a Deus. Está escrito no livro de Lucas, né? Lucas 19. Quer dizer, Simão abraçou a fé, se batizou, mas o coração dele estava na intenção de ganhar dinheiro, né? Então quer dizer que o batismo dele não valeu, foi de nada. Aí vamos para o livro de Lucas 19, que está falando sobre uma pessoa que não foi batizada, né? Simão se batizou, mas o coração dele estava na intenção de ganhar dinheiro. Entretanto, Zaqueu publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicrônomo, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus diz: hoje houve a salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, né? Você vê, o Simão Mágico diz que abraçou a fé, se batizou, mas aquele batismo dele não valeu de nada, porque não mudou nada. O coração dele estava em querer ganhar dinheiro. Ele queria se aproveitar dentro da situação. E muitos estão assim, né? Ouve a palavra de Deus, chega a se batizar, mas você vê que Zaqueu ele não se batizou. Ele não chegou a ser batizado, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Você vê, o que não foi batizado foi salvo, e o que foi batizado foi rejeitado. Então quer dizer, a pessoa está dentro da igreja, se batiza e já acha que isso é uma pessoa ser religiosa. Porque quem agrada a Deus é aquela pessoa que está disposta mesmo a fazer a vontade de Deus. Foi que não Zaqueu. Ele não pensou 2 vezes. Quando ele teve o um encontro com Jesus, quando Jesus entrou na casa dele, ele já quis ser um novo homem, uma nova criatura. Ele falou: não vou andar mais desse jeito não. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e vou dividir tudo que eu tenho e vou dar aos pobres, né? Aí a pessoa diz que ela é dizimista. Ah, mas eu sou dizimista, eu jejuo, eu oro. E vamos ver o que isso quer dizer, se isso ajuda alguma coisa, se a pessoa não fizer de fato de coração, né? Aqui no livro de Lucas 18, do 9 ao 14, vamos ler aqui, né? Lucas 18. Está dizendo assim: a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justo e desprezar os outros, né? Tem tanta gente assim, né, irmão, dentro das igrejas por aí, achando que é justo e fica desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que será humilhado será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Você vê o outro, a oração dele não passava do céu, do teto, né? Quer dizer, porque a Bíblia está dizendo que ele orava de si para si mesmo. E ele orava, jejuava, era dizimista, mas ele achava que ele era melhor que o outro. E muitos acham que é assim: eu estou na igreja, sou batizado, a gente já viu que o batismo, se a pessoa não fizer a vontade de Deus, não quer dizer nada. E esse dizimista, ele orava, jejuava, era dizimista, mas foi repreendido por Jesus, enquanto que o outro falou: tenha misericórdia de mim,
Ele não era nem digno de olhar para o céu e foi justificado diante de Deus. E é assim, né, irmão? As pessoas religiosas. Ah, mas eu sou dizimista, estou na igreja há tantos anos. E qual é o problema? Está na igreja, mas não está agradando a Deus. Eu sou dizimista, sou batizado, mas não está fazendo de acordo com Jesus quer. A gente está vendo aqui que muitos, esse aqui jejuava, orava, dava o dízimo, mas não agradou a Deus. O outro que não era dizimista, que não jejuava, não fazia nada disso, agradou. Jesus abençoou ele, falou, esse foi justificado. E não o outro. Porque o outro é dizimista, ora, jejua, mas não agrada. Ele acha que é melhor do que os outros. Né? E não é assim. E quem tem cargo na igreja? Ah, mas eu tenho cargo. Você tem cargo na igreja? Vamos ver aqui o que quer dizer sobre o cargo, né? De quem tem cargo na igreja e de quem não tem. Às vezes a pessoa acha porque está na igreja, se batizou, é dizimista, ora, jejua, tem cargo na igreja. Vamos ver aqui. Uns que tinha cargo na igreja e foi rejeitado, e o outro que não tinha cargo foi exemplo, né, para Jesus, né? Está falando aqui no livro de Lucas 10, 25, o bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus então lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpreta? E isto lhe respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair à mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita desceu por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou perto e viu-o e compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, e aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus perguntou, qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Responderam o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e procede de igual modo. Você vê que o sacerdote e o levita passou, fingiu que nem viu. O homem caído no meio do caminho, quer dizer, cadê o cargo dele que ele tem na igreja? O outro que não tinha nada a ver, um samaritano, passou, mas não deixou o camarada caído lá não. Ele pegou o rapaz, cuidou da ferida, colocou no animal dele, levou lá na hospedaria, mandou cuidar dele e falou, olha, se alguma coisa faltar, eu te pago quando eu voltar, né? Cuida bem dele. Então quer dizer, às vezes a pessoa está na igreja, é batizado, é dizimista, jejua, ora, tem cargo na igreja, mas quem está sendo exemplos aqui estão sendo os que não nem conhecia a palavra. Porque um era batizado, mas estava de olho no dinheiro. O outro não era batizado e falou, eu devolvo tudo que eu tenho, né? Vou devolver 4 vezes mais, né? O dizimista que orava e jejuava foi repreendido por Jesus. Falou, esse aí está se exaltando demais. O outro ali é justificado, né? Porque o outro falou, eu não olho nem para o céu, tenha misericórdia de mim, né? E a pessoa tem cargo na igreja. Quando vê um aí, finge que não está nem vendo. E o que adianta estar na igreja, ter cargo na igreja, e quando vê alguém caído aí, acha que é o melhor, passa. Aí vem outro, aí pega pela mão e cuida. E quem agrada mais a Deus é aquele que está cuidando do próximo. Não é quem anda de paletó, tem cargo na igreja, eu sou apóstolo, sou bispo, sou levita, mas quando você vê o seu irmão, você finge que não está vendo. Então quer dizer, irmãos, não se ilude com esse negócio de a igreja, qual a igreja certa? A igreja, não existe igreja. A igreja é quem faz a coisa certa, que agrada a Deus. Não adianta eu estar dentro da igreja ser um religioso, que nem está dizendo aqui.
Estou dentro da igreja, a Bíblia diz que a igreja, o templo, não protege a nação iníqua. Não adianta eu estar dentro de uma igreja e estar fazendo a coisa errada, porque não está agradando a Deus. Não adianta eu ser batizado de olho no dinheiro. Não adianta eu ter cargo na igreja e também quando eu ver o meu próximo eu fingir que não estou vendo, né? E que nem aqui também está dizendo, mas e a ceia? Eu tomo ceia. Jesus disse que não é o que entra pelo homem, pela vida do homem, pela boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai. Está escrito aqui em Marcos 7. 7, deixa eu ver aqui, irmãos. Marcos 7. Um minutinho. Marcos 7. Marcos 7,18 está dizendo assim. Então ele disse assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Ele dizia, o que sai do homem é o que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, tá vendo? A pessoa, às vezes, ela toma uma ceia, come um pão, toma um suco, mas isso vai ser jogado fora, irmão. E o que está dentro da pessoa? Se a pessoa lá dentro tem inveja do irmão, está na prostituição, no furto, comete adultério, é avarento, malicioso, você vê aqui, blasfema. Aí está dizendo que tudo isso vem de dentro, né? Não adianta. Pão, não adianta ficar querendo ser um religioso. Eu estou na igreja e muito se julga melhor que os outros, que nem passou aí na Bíblia, aí, se exaltando. Eu jejuo, eu dou o dízimo, não sou que nem esse. Irmão, se não tiver fazendo a vontade de Deus, você pode fazer o que for. Pode ter dentro da igreja, pode ser batizado, pode ser dizimista, orar, jejuar, ter cargo na igreja, que não vai resolver nada. Ou a pessoa faz a vontade de Deus, ou ser religioso, não adianta. Não adianta querer chegar na igreja e querer ser só mais um. Antigamente as igrejas preocupavam em pregar a verdade, né? Hoje não, eles querem multidão, quer quantidade, não quer qualidade. E o que liberta a pessoa é a verdade. A pessoa tem que conhecer a verdade. Não adianta ficar a igreja cheia e a pessoa dando de qualquer jeito. O próprio Deus falou, tu não intercedes por esse povo, não vou ouvir não. Nem me importunes, eles estão provocando a mim. Deus está vendo, usando o nome dele e andando de qualquer jeito. E tem muitos pastores aí que estão que nem aquele lá. Ó. Você não está vendo o que eles estão fazendo? Tem muitos que estão dentro da igreja e não estão nem de olho. A igreja está andando de qualquer jeito, provocando a Deus. E o homem está lá falando, não, Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar, Deus vai isso. Deus está falando, eles estão provocando a mim. Não é a você para a sua própria vergonha. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo da igreja. Porque a Bíblia diz, tal é a igreja, tal é o sacerdote. As pessoas veem quem é o pastor pelo andar da igreja, pelos membros, né? Se o membro anda direito, é praticante da palavra, anda de acordo com a palavra, aí vai ser visto pelo pastor, né? Se ensina as coisas certas, se anda de qualquer jeito, vai falar quem é que está na liderança dessa igreja, deixando o povo andar de qualquer jeito. E o que nós temos que fazer? A Bíblia diz aqui em Hebreus 1, 1 e 2. É a coisa mais certa que é o que a gente tem que fazer. Está escrito assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Então Deus está falando assim, antigamente Deus usava para falar com as pessoas de várias maneiras, falava aos pais pelos profetas, pelas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, José, ele usou até a jumenta para falar com o sacerdote, né? Então ele usava de várias maneiras. E está falando que agora ele fala através do Filho. Como assim? Através da palavra dele. A gente tem que meditar na palavra e buscar a verdade na palavra. Você está vendo aqui que eu estou falando, muitos foram batizados, dava dízimo, jejuava, orava, cargo na igreja e não agradou a Deus. E muitas pessoas estão achando que é assim, porque está na igreja, batizou, dizimista, ora, jejua, tem cargo na igreja, está agradando a Deus, mas a Bíblia diz que nós temos que dar ouvido agora para a palavra. Antigamente Deus usava, várias pessoas falavam de várias maneiras, agora Deus está falando através da palavra dele. E como ele fala através da palavra dele? Está em Gálatas 1.
Gálatas 1, do 10 ao 17. Vamos ler aqui. Porventura procuro eu agora a favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, pois, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, quando sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muitos da minha idade, sendo extraordinariamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, aquele que me chamou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem intência. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para a Macedônia. Então aqui, o evangelho agora, Jesus revelou o evangelho para o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo estava indo de caminho perseguindo a igreja. No meio do caminho, Jesus apareceu e falou para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Aí ele falou, quem és tu, Senhor? Ele falou, sou Jesus a quem você me persegues. Aí a Bíblia está dizendo que ele ficou cego, né? Jesus mandou Ananias ir lá orar por ele, ficou com escama, né? Aí Ananias estava até com medo. Não, mas ele está perseguindo a igreja para matar. Jesus falou, esse vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ele vai pregar entre os gentios. Então, agora Deus revelou o evangelho para o apóstolo Paulo, né? Então ele levantou o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo escreveu tudo que Jesus tinha para o nosso dia de hoje. Né? Por isso que o evangelho chega até os dias de hoje. Porque ele foi levantando, ele está dizendo assim, ó, que Tiago, Pedro e João eram pregadores da lei. Agora nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça, Jesus levantou o apóstolo Paulo, revelou o evangelho para ele, que é para nós hoje. Então está dizendo em Hebreus que antigamente ele falava de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Agora ele fala através do Filho, ele revelou o evangelho para o apóstolo Paulo, esse evangelho que é chegado até nós hoje. Então nós temos que fazer o quê? Ler a Bíblia. A palavra de Deus, ela disse que o final já está anunciado desde o começo. Se você pegar Gênesis, você vai entender o Apocalipse. Se você pegar em Apocalipse, está falando do livro de Gênesis. É assim. Deus anunciou o fim desde o começo. Se você pegar o Apocalipse, é o evangelho da revelação, né? Só que está o que acontecendo, irmão? Em Gálatas está falando assim, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho além do que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como vos já disse, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquilo que recebeste, seja maldito. Não podemos receber outro evangelho. Se o camarada estiver pregando um evangelho que não está batendo com a palavra de Deus, mandando você fazer alguma coisa que está de fora da Bíblia, sai fora dele. Ele é um falso profeta. No livro de 2 Coríntios 11, né? Um anjo, né? Aqui está falando, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vai além do que vos tem pregado, seja maldito. Aqui no livro de 2 Coríntios 11, está falando aqui o quê? Ó? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo. E não é admirar, porque os próprios Satanás se transformam em anjo de luz, está vendo? Em Gálatas está falando, se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu pregar um outro evangelho que vai além do que está escrito, seja anátema, não dê crédito para ele não. E está falando assim, ó, e não é admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo. Você vê? Às vezes a pessoa, mais um anjo me revelou, um anjo isso, um anjo. Não tem negócio de anjo, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Mano. O próprio Satanás, ele se transforma em anjo. E não é muito, porque os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. As pessoas vêm como pastor, e vêm como um apóstolo. Está falando aqui, ó, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos.
transformando-se em apóstolo de Cristo. O diabo, ele se transforma em anjo de luz, ele usa homens aí para enganar o povo, está falando aqui. 2 Coríntios 11:3, os tais são falsos apóstolos, estão usando a palavra de Deus, estão enganando, e diz que Deus está revelando isso, que Deus está revelando aquilo, que um anjo daqui, um anjo dali, é a palavra de Deus, irmão. Cuidado com esse negócio de anjo para cá, Deus me revelou, um anjo me mostrou, é que eu estou vendo um anjo, você está vendo o quê? A Bíblia diz que não é admirável, porque o próprio Satanás se transforma em anjo. É assim, irmão, a gente tem que meditar na palavra. Não é ficar confiando em qualquer... eu estou na igreja, agora eu estou na igreja. A Bíblia, já falei que a Bíblia diz que o templo não protege a nação iníqua. A pessoa se batizar e não mudar o coração, você vê que teve um que se batizou, mas o coração dele estava no dinheiro. O outro não se batizou e falou, tudo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. E não se batizou não. Você vê a diferença de um batizado e o outro era jejuava, orava, dizimista e não agradou a Deus. Porque o camarada fazia isso, mas estava se orgulhando. E disse que a oração dele não passava do teto, porque ele orava de si para si mesmo. Já o outro não era dizimista, não jejuava, não orava e falou, não sou digno. Só batia no peito, tenha misericórdia de mim. Jesus falou, esse vai ser justificado. Você vê a diferença, as pessoas estão enganadas muitas vezes dentro da igreja. Aí está tomando ceia. A palavra de Deus diz também que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Não adianta você pegar um pedaço de pão, um suco, e está dizendo que está tomando a ceia, sendo que dentro de você tem todos esses males que a Bíblia falou. Tem inveja, é idólatra, adultera, mente, faz tudo quanto é coisa errada. Depois vai na igreja, levanta um suco, um pão, come, só que isso vai ser jogado fora. E o que está dentro da pessoa? Então, quer dizer, não temos que ser religioso. Cargo na igreja, eu tenho cargo na igreja, você viu aqui, o sacerdote passou, o levita passou, o camarada caído, fingiram que nem viram, mas o samaritano que não tinha nada a ver, pegou o homem, tratou, cuidou e falou, se alguma coisa faltar para ele, quando eu voltar, eu te pagarei. E também está dizendo que não é para nós dar ouvido para alguém que prega um outro evangelho além disso que está escrito, né? E ainda que um anjo vier do céu, ainda que um anjo vinha, eu sou um anjo e pregar um evangelho que vai além disso que está escrito, eu não dei crédito para ele. Seja anátema, a pessoa que der ouvido para uma pessoa dessa, ela está debaixo de maldição, porque ela está dando ouvido para a pessoa errada. Tem que dar ouvido para a palavra de Deus. Está falando aqui, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele usa quem? Usa os falsos apóstolos. E não é muito, porque pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Tá vendo? Ele usa apóstolo. Usa uns dizendo que eu sou ministro, apóstolo de Cristo, mas é o próprio Satanás disfarçado, usando pessoas assim. Se a pessoa não procurar ler Bíblia, dizer que eu estou dentro de uma igreja, a minha igreja é isso, aqui é igreja, a gente tem que conhecer a verdade. Se a pessoa está... Hoje as pessoas estão muito preocupadas, mas é com dinheiro. A pessoa está preocupada, a minha igreja está fechada, é o melhor momento. O melhor momento é agora, para a pessoa pôr a cara na Bíblia e falar, meu Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me ajuda a compreender a tua palavra. Aproveita agora, que ninguém está indo para a igreja, de dia e de noite. Ele falou para Josué, medita nesse livro dia e noite para que sejas bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedido, quer ser salvo, medita na palavra de Deus. Porque tem tantas igrejas agora, você vê que aquela igreja estava andando de qualquer jeito. Tinha gente ali andando, e Deus falou, o templo não vai proteger vocês não, meu filho. Falou para o profeta, eles estão me provocando e a mim, não é você pela sua própria vergonha não. Estão dentro da igreja envergonhando a Deus. Está dizendo aqui no livro de Jeremias 7, né? Que nem eu já li para os irmãos, Jeremias 7. As pessoas, pelo fato de estar na igreja, estou na igreja, sou batizado, sou dizimista, tenho cargo na igreja, sou isso, sou aquilo, e daí, se você não estiver de acordo com a palavra? Está dizendo, o templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Está falando, prédio não vai proteger ninguém não. Se a pessoa não estiver de acordo com a palavra, não estiver obedecendo de acordo com a Bíblia está mandando, meu amigo, você pode ser o que for. Pode estar na igreja, pode ter vários anos de igreja. Em Hebreus 5:12 está falando que
se consigo achar aqui agora, irmão. Hebreus 5, 12. Está falando assim. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, os princípios elementares oráculos de Deus. Assim vós tornastes como os necessitados de leite, e não de alimento sólido, tá vendo? Tá vendo que a pessoa já era para estar lá na frente, já era para estar conhecedor da Bíblia, já era para estar comendo carne, que nem está dizendo aqui, de alimento sólido, está se alimentando de leitinho, do que os outros estão falando. Já era, a pessoa tem 20, 30 anos na igreja, vivendo só do que os outros falam, de que um pastor fala, do que um apóstolo, às vezes, um Satanás está usando para ele, que a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz e usa os falsos apóstolos. E a pessoa não procura ler a Bíblia, não procura meditar se o que o homem está falando está certo ou está errado, se está dentro de acordo da palavra ou não, porque está falando, ainda que nós ou um anjo vim pregar um outro evangelho que não esteja batendo com esse, seja anátema. Então a gente, irmão, aproveita a oportunidade, esquece negócio, a igreja está fechada, mas também não pega na Bíblia, fica esperando a igreja abrir, aí vai lá, vai viver do que um pastor está falando, e se ele estiver errado, como é que vai fazer? Vai morrer dentro de uma igreja? E assim, Ananias e Safira não morreu? Quando foi entregar a oferta lá para João, ele falou, ó, o que você prometeu para o Espírito Santo, você não está cumprindo não, vai morrer agora. Aí a mulher dele chegou também e morreu, e estava onde? Nos pés dos apóstolos. Não quer dizer nada não, a Bíblia diz que o templo não protege não. Ele chegou dentro do templo, mas ele fez uma coisa, falou uma coisa e fez outra. Morreu ele e morreu a mulher. A Bíblia é bem certa, a Bíblia é bem clara. Então, quer saber da igreja que você deve ir? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ou se você for numa igreja, leva a Bíblia. Leva a Bíblia. Quando chegar em casa, o homem falou, vamos ver se é verdade mesmo. A Bíblia diz que os de Bereia, eu não lembro onde está aqui, mas está falando que o apóstolo Paulo foi pregar, e os de Bereia diz que eles eram mais prudentes. Quando o apóstolo pregou, eles iam mesmo conferir se realmente estava escrito desse jeito. E é assim que a gente deve fazer, né? Tem gente que tudo que os outros pegam já vai falando. Ele é um homem de Deus. A Bíblia está dizendo que Satanás, muitos são falsos apóstolos. São obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolo de Cristo, né? E se a gente não procurar conhecer, irmão, infelizmente, a pessoa dentro de uma igreja aí vai perder a salvação. Porque se não der ouvido para a palavra certa, se não ler a Bíblia, se não procurar conhecer a verdade, já era. A Bíblia diz que o templo não vai proteger. E a pessoa vai falar, mas Deus, eu estava dentro da igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus diz que muitos me dirão, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, não vos conheço. Porque estava dentro da igreja. De qualquer jeito. Estava dentro da igreja, mas não procurou conhecer a verdade. Estava dentro da igreja, tudo que a pessoa fala, ela vai fazer. Sendo que a Bíblia diz, você já era para estar comendo mocotó, você está se alimentando de leite, como criança ainda. Já era para ter um conhecimento da verdade, mas está vivendo do que os outros falam, de tudo que os outros mandam fazer. E está falando ainda que nós, um anjo, pode vir um camarada de um anjo falar, mas não está de acordo com a palavra, cai fora, cai fora. Muitos pregam sonho, a Bíblia diz que aquele que sonha, fala como se fosse sonho. Não vem querer pôr no ouvido da pessoa que Deus revelou, não. Fala como se fosse sonho. Hoje as pessoas, tudo é Deus. Tudo é Deus. Ela tropeça ali, é Deus, e tudo que vê é Deus e não sei o quê, meu filho. Deus não é Deus de confusão. Ele não deixa ninguém enganado. Se a pessoa falou alguma coisa e não... É que nem está falando aí. Muitos falando em línguas aí que ninguém entende. Olha, a palavra de Deus diz que se um falar em línguas, tem que ter quem interprete. Porque Deus, ele não quer que ninguém saia enganado, saia com dúvida. Deus, ele quer que você tenha certeza do que ele está falando com você ou do que você está fazendo dentro de uma igreja. Irmão, aproveita a oportunidade. Ninguém está indo aí para uma denominação, pelo um prédio aí dizendo que é igreja. Tem igreja séria? Tem as pessoas que estão querendo fazer, a pregar a verdade. Mas a gente tem que ler a Bíblia para ver qual que é. Nem todas, né? Nem todas, Então a gente tem que procurar conhecer. O que tem de igreja, se todas as igrejas for a verdadeira, não é assim não. A gente tem que procurar ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para ver se não
Tá falando aqui, ó, em Atos 14, Paulo e Bernabé, não é esse não, tá falando de Bereia, porque quando, aqui, ó, Atos 17, 17:10. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora,